A Transcendental leva ao ar agora. Programa Renovação, Saúde e Espiritualidade. Apresentação: terapeuta holístico, Odair Campos. Participação: professor Oswaldo Shimoda e Ana Cláudia Souza, terapeuta holística. Apoio: Espaço Holístico Renovação, www.espacoholístico-renovacal.com.br. Olá pessoal, muito boa noite. Eu sou Odair Campos, sou terapeuta holístico e um dos idealizadores do Espaço Holístico Renovação. Sejam bem-vindos ao nosso programa de estreia Renovação, Saúde e Espiritualidade. E ao meu lado, como convidado especial no dia de hoje, está o professor Oswaldo Shimoda, criador da TRE, a Terapia Regressiva Evolutiva, a terapia do mentor espiritual. Seja muito bem-vindo, professor. Conte-nos um pouquinho sobre a sua história. Boa noite, Odair. Boa noite aos participantes aqui desse programa. É um prazer enorme, viu, estar aqui nesse programa, né? Renovação, Saúde e Espiritualidade. Bom, deixe me apresentar, fazer uma breve apresentação. Eu sou Oswaldo Shimoda, terapeuta, psicólogo de formação, e trabalhei como psicólogo no Hospital do Servidor Público do Estado e também no ambulatório do Gabinete Secretário da Saúde, também do Estado de São Paulo. E atualmente eu trabalho como terapeuta holístico no meu espaço aqui, Espaço Renovação, e atendo como terapeuta holístico, tanto presencial e também por online. Sou o criador da TRE, a Terapia Regressiva Evolutiva, a terapia do mentor espiritual, que na verdade é uma nova modalidade de terapia, a qual eu criei em 2006. E eu ministro também cursos de formação de terapeutas em TRE, tanto no Brasil quanto no exterior, também presencial e por online. E por último, eu sou criador, sou autor de 2 livros, Experiência de Regressão, a terapia com o mentor espiritual, e Ataque Espiritual, o Inimigo Oculto. Esses 2 livros vocês podem encontrar no site Amazon, certamente vocês vão encontrar esses 2 livros. Bom, vamos lá, Odair, vamos lá os participantes aqui desse programa. O que é a TRE? A TRE, a Terapia Regressiva Evolutiva, a terapia do mentor espiritual, é um método terapêutico de autoconhecimento e cura que busca unir, integrar a ciência psicológica e a espiritualidade. Ou seja, ela busca tratar dos problemas psicológicos, físicos e espirituais. Os problemas psicológicos são aqueles ocasionados pelos traumas psíquicos oriundos desta vida, ou seja, infância, nascimento, útero materno, ou de vidas passadas. São aqueles problemas como fobias, depressão, síndrome do pânico. Os problemas físicos são aqueles problemas resistentes aos tratamentos médicos convencionais, como, por exemplo, aquelas dores inexplicáveis, como enxaquecas, aquelas dores que costumam migrar pelo corpo todo, né? Que realmente são bastante resistentes, né, aos tratamentos convencionais. Temos também aquelas infecções, né, recorrentes, infecções urinárias, e também aquela dificuldade de engravidar, né? E os problemas espirituais são de origem espirituais, gerados pelos espíritos obsessores, que são desafetos espirituais dos pacientes, que seriam aqueles desafetos normalmente de outras vidas, onde o paciente os prejudicou e que geram inúmeros problemas na vida do paciente.
Desta forma, a TRE é, sem sombra de dúvida, uma terapia que busca quebrar, né? Ou seja, o novo paradigma, busca criar um novo paradigma, um novo modelo de tratamento que integra o ser humano em sua totalidade, que é mente, corpo e espírito, né? O que não ocorre com os paradigmas da ciência médica e psicológica, que desconsidera o aspecto espiritual do ser humano, tratando apenas da mente e do corpo do paciente, desconsiderando, portanto, o lado espiritual, não tratando, né? Então, nesse aspecto, a TRE é, sem sombra de dúvida, uma nova revolução na saúde, por dois motivos, tá? Primeiro, a TRE busca revolucionar os conceitos tradicionais de terapia e terapeuta, pois o meu papel como terapeuta nessa nova modalidade busca quebrar esse paradigma da psicoterapia convencional, porque como terapeuta não sou eu que conduz o processo terapeuta, e sim o mentor espiritual de cada paciente. Então, nesse aspecto, eu posso dizer aqui que essa terapia realmente ela quebra esse paradigma em relação à psicoterapia convencional. E o segundo motivo que revoluciona na área da saúde, que a TRE é uma terapia realmente de precisão, uma terapia personalizada, feita sob medida, pois para cada paciente existe o seu verdadeiro terapeuta correspondente, que é o mentor espiritual de cada paciente. E o meu papel enquanto terapeuta, nessa modalidade, é auxiliar o mentor de cada paciente na condução do processo terapêutico, procurando abrir o canal de comunicação do paciente para que ele possa conversar diretamente com o seu mentor, para que ele possa mostrar-lhe a causa e a resolução dos seus problemas, bem como os aprendizados necessários à sua evolução espiritual. Então, essa terapia é, sem sombra de dúvida, uma nova revolução na área da saúde. Muito bem, professor, muito bem. Bom, sabemos agora o que é a TRE, mas é imprescindível que a gente saiba como ela surgiu, não é, professor? Porque sabemos que você é psicólogo de formação, porém você atua já há muitos anos como um terapeuta holístico, se considera um livre pensador. Então, conte-nos um pouquinho como surgiu a TRE, por favor. Ok, Odair, é o seguinte, quero deixar bem claro aqui que atualmente eu me considero hoje como um terapeuta holístico, porque eu trato, né, dos aspectos psicológicos, físicos e espirituais dos pacientes. Portanto, eu realmente não atuo mais como um psicólogo convencional, mas sim como terapeuta holístico, né? Certo. Vamos lá, como é que ela surgiu, né? Na verdade, eu posso dizer que como na ocasião, como um psicólogo, eu buscava uma nova maneira de exercer a psicoterapia, né? Eu buscava, digamos assim, conduzir o processo terapêutico sem ser um processo muito longo, muito demorado, né? Então, para ser sincero, isso me incomodava quando a terapia era, digamos assim, muito prolongada, né? E até porque isso gerava uma certa dependência do paciente em relação ao terapeuta. Então, eu buscava uma nova maneira de exercer a psicoterapia. E é claro que nós sabemos, né, que o ser humano não muda da noite para o dia, né? Obviamente, o ser humano, cada pessoa tem suas características e sintomatologias diferentes, até porque nós seres humanos somos um fenômeno muito singular, né? Então, porém, eu buscava uma terapia que fosse mais breve e mais efetiva.
E certamente eu comecei a exercer esse meu papel como psicólogo e psicanalista, e confesso que na ocasião eu me senti uma certa frustração, porque os meus resultados não eram muito favoráveis em relação aos meus pacientes, né? Então me sentia de uma certa forma frustrado, até cheguei a questionar a minha competência profissional, né, enquanto psicólogo e psicoterapeuta, e até que eu acabei fazendo um curso de formação com um psicólogo norte-americano, que é o Dr. Morris Netterton, né, que é o criador da TVP, a Terapia de Vida Passada. Esse psicólogo norte-americano, ele criou essa nova modalidade em 1967, e em 1989 ele veio aqui no Brasil, né, a convite da doutora Maria Júlia Preto Pérez, que é uma médica psiquiatra conceituada, que foi aluna dele lá nos Estados Unidos, e foi ela que o convidou a formar os primeiros terapeutas aqui no Brasil, e eu, aqui em São Paulo, né, fui uma das primeiras turmas, digamos assim, de terapeutas a qual o Dr. Netterton formou, né? E eu fiz minha formação então com o Dr. Morris Netterton e também com a doutora Maria Júlia Preto Pérez, essa psiquiatra brasileira, né? Porém, eu no início, acredito que seja por conta da minha formação acadêmica, né, como psicólogo, aquela cabeça científica, né? Eu realmente, eu não acreditava, né, na espiritualidade, eu não tinha, digamos assim, muita convicção, conceitos básicos da espiritualidade, como reencarnação, plano espiritual, né, vida após a morte, né? Então eu realmente não acreditava muito, né, nesses assuntos ligados à espiritualidade, e confesso que isso dificultou bastante, né, uma análise mais profunda do ser humano. E por conta disso, eu realmente duvidava no início, eu não tinha convicção se existia efetivamente a tese da reencarnação, né? Eu não tinha muita convicção no começo, né? Então, eu até pela minha formação acadêmica na ocasião como psicólogo, também, né, eu era muito obtuso e ignorante com relação às manifestações mediúnicas dos meus pacientes, que incorporavam, né, quando comecei a aplicar a técnica do Dr. Morris Netterton, que é a terapia de vida passada, eu não sabia lidar com os obsessores espirituais dos meus pacientes, né? E realmente na faculdade de psicologia você não aprende, você não tem nenhuma cadeira específica que trate, por exemplo, né, das manifestações mediúnicas dos pacientes, né, da atuação nefasta, negativa dos obsessores espirituais, né, que provocam inúmeros problemas e até doenças, né, nos pacientes. Eu fui, na verdade, como psicólogo, eu fui treinado apenas a lidar com os aspectos psicológicos e emocionais dos pacientes, né? E nunca com os aspectos espirituais dos pacientes. Então, nesse aspecto, eu encontrei muita dificuldade de entender melhor, através da terapia de regressão, as manifestações espirituais, né, na vida dos meus pacientes. Até que houve uma paciente, né, essa paciente, sem dúvida alguma, foi um divisor de águas, né, em minha vida. Certamente foi ela que, digamos assim, mudou, eu diria, radicalmente a minha vida pessoal e profissional. Essa paciente, numa das sessões de regressão, né, ainda aplicava a técnica do Dr. Morris Netterton, ela, numa das sessões, ela me disse o seguinte, né, Dr. Shimoda, o meu mentor espiritual e os amigos espirituais estão falando que daqui para frente eles vão nos auxiliar na condução desse processo terapêutico, né?
E eu, atônito, né, eu falei, mas mentor espiritual? Mas o que é isso, né? Na ocasião eu desconhecia até esse termo mentor espiritual, né? Eu não sabia o que era mentor espiritual, até porque na formação com o Dr. Morris Neckerton, ele nunca tratou desse assunto, mentor espiritual, né, na nossa formação como terapeuta, né? Então eu desconhecia esse conceito de mentor espiritual. E aí eu perguntei, apesar de eu achar que pudesse ser uma fantasia dessa paciente, eu perguntei, mas o que é mentor espiritual? E ela me explicou, olha, Dr. Shimoda, meu mentor está falando que ele é o meu tutor, que ele responde diretamente pelo meu aprimoramento espiritual, e ele disse que todos nós temos um mentor espiritual, né? Sem exceção, todos nós temos um mentor, e ele é o meu orientador, ele responde diretamente pelo meu aprimoramento espiritual. Então, eu ainda meio surpreso, né, e de uma certa forma descrente, eu deixei que a coisa fluísse, né? E essa paciente me disse, ele está falando que de agora em diante ele vai nos auxiliar aqui nessa terapia, ele vai alinhar os meus chakras, né, que são meus centros energéticos, porque ele diz que por conta do desalinhamento dos meus chakras, eu não estou conseguindo regredir, né, ao meu passado como eu deveria. Então, ele disse que ele está falando para colocar a par tudo aquilo que ele vai fazendo comigo, para o senhor ficar a par de tudo isso. Eu fiquei, né, só observando, né, o que o mentor estava fazendo com a paciente. E o que aconteceu? Para minha surpresa, não é? Depois de numa das sessões de regressão, essa paciente me disse que ela havia passado pelo médico dela, que há 10 anos a tratava de uma doença crônica, que é a endometriose, né? Endometriose é uma inflamação da mucosa uterina, né? E há 10 anos que ela tomava anti-inflamatório, né? Para debelar, né? Para tratar da endometriose, e inclusive já estava até afetando o rim dela. E, para surpresa dela, ela, quando foi consultar novamente o médico dela, o médico fez a radiografia, né, do útero dela e perguntou assim para ela, surpreso, né, ao olhar a radiografia: você mudou de médico, né? Ela falou: não, doutor, há 10 anos que eu trato com o senhor. Aí ele coçou a cabeça, segundo ela me relatou, e falou assim: mas cadê a endometriose? Não acusa aqui na chapa. Você tem certeza que você não mudou de médico? Ela falou: não, realmente eu venho tratando com o senhor já nesse tempo todo. Ele, sem entender, ele não entendeu, porque realmente na radiografia não acusava mais a endometriose, né? Então ela falou assim para o médico: olha, doutor, talvez seja isso, né? Eu estou passando aqui com um terapeuta, ele faz regressão de memória, né, a vidas passadas, e aí o médico ficou meio assim desconfiado, porque realmente parece que ele não estava acreditando muito, né, no relato dela. E ela falou: e essa terapia eu venho fazendo com esse terapeuta, né, e talvez seja isso que está fazendo fez com que realmente não tivesse mais essa doença. Bom, resumindo, o médico realmente não entendeu direito, talvez não acreditou no que essa paciente falou, mas, para minha surpresa, eu realmente também fiquei bastante, digamos assim, atônito, né? Porque eu realmente não entendi por que num curto espaço de tempo essa paciente se curou efetivamente da endometriose, né? Só que eu lembrei que, na ocasião, quando o mentor dela me falou que todos nós temos um mentor espiritual. Então, a partir desta paciente, outros pacientes que passaram comigo, eu comecei a estudar, a pesquisar, e eu levantei a seguinte questão, né? Se ele diz que todos nós temos um mentor, eu vou
colocar isso em prova para ver se isso realmente é verdade mesmo, se todos nós temos mentor. Então, eu resolvi, dali em diante, né, para cada paciente, eu comecei a perguntar, né, converse com o seu mentor, peça para que ele te oriente, te mostre, né, a causa do seu problema. E para minha surpresa novamente, né, muitos pacientes conversaram com seus mentores, né, e realmente e também com resultados impressionantes, né, como ocorreu com essa minha primeira paciente que sofreu de endometriose. Outros pacientes passaram a resolver esses problemas. E apenas 5% desses pacientes que eu comecei a pedir para que conversasse com o seu mentor, 5% desses pacientes não entraram em contato com o seu respectivo mentor, né? Então, eu comecei a me questionar por que será que esses 5% desses pacientes não conversaram com seus mentores. E novamente pesquisando, né, através de outros pacientes, eu cheguei à conclusão que existia um perfil, né, de pacientes que digamos assim, que estão, digamos assim, prontos para passar por essa terapia. E esses 5% eu pude constatar depois que por que eles não conversaram com seus mentores, né, e não apresentaram resultados favoráveis como aqueles 95%, né? Eu pude perceber que existe 3 requisitos indispensáveis para que o paciente possa conversar com o seu mentor, né? Que é a fé, não é? Fé é o que é? Crer, confiar, acreditar naquilo que o paciente vai trazer aqui como experiências, né? Não só de regressão, como também experiências espirituais. Ele precisa ter minimamente uma fé, ou seja, acreditar minimamente, não é o máximo, obviamente, é o mínimo necessário, em relação àquilo que ele vai trazer aqui nessa terapia, né? Fé nas presenças invisíveis, que é o caso do mentor espiritual, né? Que é um ser desencarnado, né? Ele precisa ter humildade, né? Minimamente necessária para que ele possa se entregar aqui nessa terapia e também acreditar naquilo que o mentor vai revelar em relação à causa e relação dos problemas. E a questão o paciente ele precisa ter um mínimo de leitura prévia sobre os fundamentos da espiritualidade, né? Que é vida após a morte, plano espiritual, né? Reencarnação, né? A lei do karma, a lei do retorno da semeadura. Então, os fundamentos mínimos, né? Sobre espiritualidade, né? Noções básicas da espiritualidade, é necessário que o paciente tenha um mínimo de esclarecimento sobre esses assuntos, né? E eu pude perceber, né, que esses 5% dos pacientes que não conversaram com seus mentores foi por conta justamente desses 3 requisitos que eles não, digamos assim, não preencheram, né? Então, é isso que eu pude observar. E aí, a partir daí, eu pude perceber, ao conversar com outros mentores espirituais dos pacientes, eu pude perceber, para minha surpresa, eu me conscientizei que eu era também parte integrante dessa equipe maravilhosa do astral superior, né, que eu fazia parte dessa equipe, né, dos seres espirituais de luz, e que esses seres, né, assessoravam o meu trabalho, que eu era a linha de frente, né, dessa equipe maravilhosa dos mentores, né, lá do plano espiritual. E a partir daí eu pude perceber também, não é, que minha vida deu uma guinada, né, tanto no aspecto pessoal quanto profissional, e inúmeros casos passaram a ser solucionados, né. Então eu costumo dizer que a TRE surgiu fruto, né, das orientações, né, dos mentores espirituais de cada paciente aqui nessa terapia. Então certamente assim surgiu a TRE. Muito bem.
Muito obrigado, professor Oswaldo Shimoda, por compartilhar um pouquinho da sua história, de como surgiu essa nova abordagem terapêutica. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado você, ouvinte. Hoje estreamos o nosso programa com um convidado especial, o professor Oswaldo Shimoda. E no próximo programa, o professor vai falar um pouquinho para nós sobre a figura dos mentores espirituais. Muito obrigado, boa noite, até a próxima. A Transcendental acaba de levar ao ar. Programa Renovação, Saúde e Espiritualidade. Apresentação: terapeuta holístico, Odair Campos. Participação: professor Oswaldo Shimoda e Ana Cláudia Souza, terapeuta holística. Apoio: Espaço Holístico Renovação, www.espacoholísticorenovacal.com.br.